Olá, sétimo ano, bem-vindos. A nossa aula de hoje é sobre quinidários. Os quinidários, eles surgiram há mais ou menos 680 milhões de anos atrás, tá bom? E o surgimento do quinidário, ele é uma espécie bem simples, porém mais complexa do que os poríferos. Por quê? Quem são os representantes desse grupo? Olha só, são as hidras, águas-vivas e anêmonas do mar. Se vocês observarem nesse grupo, eles têm um corpo diboblástico. O que é isso, professora? O que é um corpo diboblástico? É porque ele começa a surgir o folheto embrionário, que são a epiderme e a exoderme, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Os quinidários, eles possuem uma simetria radial, ou seja, não bilateral. Nós, seres humanos, possuímos uma simetria bilateral. Se eu corto o ser humano ao meio, eu vou dividir em duas partes iguais. Já os quinidários, não. Ele tem uma simetria radial. Se eu corto ele em vários pedaços, ele vai se autodividir, ok? E eles têm as medusas, eles têm duas espécies assim mais específicas. As medusas e os pólitos, tá? Os pólitos, eles são fixos nos substratos e as medusas são nadantes. Não podemos dizer que os pólitos eles são fixos, certo? Por quê? Nós teremos que falar que eles são dotados de pouco movimento, porque dependendo se ele se sentir muito ameaçado, ele consegue se soltar do substrato, tá bom? Ele se solta do substrato e consegue o quê? Se movimentar, tá? E tem características gerais desses canidários. Quais são essas características? Eles vão apresentar, são animais aquáticos, tá? Simetria radial, cavidade, aí começa o que? O surgimento de uma cavidade gastrovascular, bocas, tentáculos, se alimentam, a maioria deles, de zooplâncton, e todos os quinidários são carnívoros. Alguns conseguem pegar peixes maiores, ok? Vamos lá. Próxima imagem. Aí nessa imagem eu coloquei para vocês o quê? Eu coloquei a foto das medusas, que são as famosas águas-vivas. São representantes de quê? De águas-vivas. Quando você assiste Procurando Nemo, Bob Esponja, ele é riquíssimo para você estudar esse tipo de animal, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Quem são os quinidários? Medusas, como eu falei, e pólitos. Eles apresentam boca, tá? Os dois apresentam boca. A parte achatada, ela se fixa nos substratos e a boca fica nessa região basal. Então, o que acontece? Deixa eu pegar a canetinha aqui, para mostrar para vocês aqui. Olha só, a boca, ela fica nessa região aqui. É aqui que eles vão retirar o quê? Os alimentos. Já nas águas vivas, a boca fica nessa região aqui, ok? Para o quê? Eles conseguirem pegar os alimentos. Então, os pólitos, como eu falei para vocês, ele é dotado de pouco movimento. Porque eles ficam, sua região fica presa no substrato, em corais ou até mesmo no fundo do mar. Já as medusas, elas são natantes, olha aqui. Elas se movimentam gradativamente, ok? Então, se os pólitos eles se sentem o que ameaçados, eles vão fazer uns movimentos mais o que tranquilos. Vamos lá. Indo. Pólitos. Olha só. Essa região aqui dos pólitos, bem aqui, ó, próximo ao tentáculo, é onde é localizado as bocas. Então, os pólitos nós temos as anêmonas, as hidras e os corais. Vamos lá. Característica dos pólitos: corpo cilíndrico, abertura da boca é superior, que é essa região aqui. Porém, começa a surgir aí nos quinidários, como eu falei para vocês, começa a surgir a cavidade gastrovascular, que é onde faz o processo de digestão.
Porém, eles não têm um intestino completo, que é boca e ânus. Então, os detritos que eles não vão reutilizar, eles vão regurgitar pela boca, eles vão jogar fora pela boca. Então, eles se alimentam por essa boca e eles jogam também pela boca, ok? Geralmente sensíveis a movimentos, geralmente bem sensíveis, ou movimentam-se bem pouco. Como eu falei para vocês, os pólitos são o quê? São de uma região onde eles se sentem muito ameaçados, eles conseguem se soltar do substrato e se movimentar, tá? Porém, eles são fixos no substrato, diferentemente de quem? Das águas vivas. O que acontece? As águas vivas, ela, além de se alimentar, tá bom? De peixes maiores, não só de filoplâncton, ela pode se alimentar de peixes maiores. A boca, como eu falei para vocês, deixa eu pegar a canetinha novamente. Vamos lá. A boca, ela fica nessa região aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, ela na praia, tá vendo? A onda jogou ela bem aqui na praia, ó, tá vendo? Então, a onda jogou ela bem aí na praia. Então, o corpo é em formato de sino, é como se fosse um guarda-chuva, tá bom? Como se fosse um guarda-chuva. A abertura da boca fica nessa região que eu circulei aqui, e eles são natantes, eles são móveis, eles não ficam fixos em nenhum tipo de substrato, tá? Aqui, nós vamos mostrar a diferença. Pólito versus medusa. Como eu falei, o pólito ele é fixo no substrato, porém, se ele se sentir ameaçado, ele vai se movimentar, ele vai se soltar do substrato, vai se movimentar lentamente, mas vai. As medusas são natantes, tá bom? Os tentáculos, os dos pólitos, ele é... Opa, desculpa. Ô, gente. Essa canetinha aqui que é o máximo. Os tentáculos, eles ficam nessa região aqui, tá bom? Na parte de cima dos pólitos, que é onde sai a enzima urticante dele, né? A substância urticante para paralisar suas presas. Já da medusa, os tentáculos ficam na parte de trás e o corpo aonde? Na parte de cima. Que é onde? A boca da medusa fica debaixo. Olha aqui onde fica a boca. Fica abaixo dos tentáculos. Então, ela fica inserida ali no meio dos tentáculos. Como ela é em formato de guarda-chuva, a parte de cima vai fazer o processo de proteção. Já os pólitos, os tentáculos ficam na parte de cima e a boca, ela fica o quê? Inserida aqui. E tem um corpo do pólito, que é essa região aqui, ó. Essa região é o corpo do pólito, da onde ele vai se fixar no substrato, ok? Vamos lá. Seguindo. Caravela portuguesa e corais. Colônias, né? Nós estamos falando que os cnidários, eles ficam em formato de colônia. As caravelas portuguesas, que é essa daqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. As caravelas portuguesas são colônias de cnidários, são a junção de vários cnidários. Cnidários vivem ligados, parecendo com um único indivíduo, tá? É uma reunião de diversos indivíduos e cada um possui a sua função. Então, tanto aqui quanto aqui, ó, nos corais, cada um ali tem a sua função dentro dos cnidários, tá bom? As caravelas portuguesas são natantes e os corais são fixos no substrato. Caravelas portuguesas. Olha, colônias compostas de vários políptos. O que acontece? É bom frisar que é até engraçado que existem cnidários que passam a vida toda como políptos. E existem cnidários que passam a vida toda como medusa. Porém, existem algumas espécies que têm alternância de geração. Parte da vida é polípto e parte da vida é o quê? É medusa. Então, existe essa possibilidade de espécie. Então, aqui nas caravelas portuguesas, nós podemos ver um exemplo disso aí. Polípto é um flutuador cheio de gás. Ou seja, essa parte aqui, ó. Vamos lá, canetinha. Essa parte aqui, ó, é aonde fica o quê? O gás para ele poder o quê? Flutuar. E aqui são os pólitos. Lembra dos pólitos? Então,
Então, são os pólipos. Os tentáculos é uma defesa, é de defesa e de capturar alimentos. Porque eles ficam como se fosse a medusa, com formato de guarda-chuva para baixo. Então, ele também vai capturar alimentos para eles ali. Os pólipos, eles se realizam digestão. Os pólipos são responsáveis pela produção de colônias, tá bom? Então, isso aí são parte de quem? Dos pólipos de quinidários. São a formação das caravelas portuguesas. São a junção de pólipos que formam o quê? Uma caravela portuguesa, onde ele tem uma bolsa de gás que ele flutua para todo o organismo. Vamos lá. A alimentação desses carinhas aqui. O que acontece? A alimentação desses carinhas é o seguinte. Eles são quinoblastos. E os quinoblastos, vamos lá, deixa eu pegar a canetinha novamente aqui. Vamos lá. Olha aqui. Ele possui esses tentáculos, aonde desses tentáculos ele pode buscar o seu alimento, que vai vir aqui, ó. O corpo, que é aqui, ó, essa região, esse aqui, os tentáculos são sensíveis, certo? Porque eles não possuem, gente, um sistema nervoso, mas eles dotado de cérebro, né? Sistema nervoso central, como nós. Mas eles possuem o quê? Aí começa o quê? Como que eu vou te falar para vocês? Começa a parede, a rede nervosa. Muito bem. A rede nervosa. Essa rede nervosa, pessoalzinho, vai fazer com que esses tentáculos, eles sentem ali o alimento. Aí, o opérculo vai sentir que são os tentáculos, tá bom? Aí, essa região aqui, ó, sentiu. Esse aqui, ó, tá? Dos quinidários. Os cílios são sensíveis a contato. Sentiu o contato. Vai pegar e vai liberar esse filamento aqui, tá bom? Esse filamento urticante, que é o corpo e a epiderme é coberto por células de toxina, que é conhecido como quinidócito ou quinoblasto, tá bom? E essa toxina, ela pode o quê? Ela vai paralisar ou vai queimar, no caso das águas vivas, a sua presa ou o seu predador, tá bom? Porém, existe uma espécie chamada vespa do mar, que a toxicidade dela é tão grande, que ela pode matar um ser humano, tá bom? Devido à sua alta grande toxicidade. Então, é uma coisa aí que a gente tem que observar. Recapitulando essa imagem. Ó, os cílios deles são sensíveis. Essa parte aqui que são os cílios sensíveis vão o quê? Sentir se tem presa ou se tem quem? Se tem um predador. Ele vai liberar o seu filamento, que é o quinidócito, tá bom? Esse quinidócito vai penetrar na pele do seu predador, penetra na pele, liberando uma substância urticante, no qual pode o quê? Vir queimar ou paralisar a presa, tá? Vamos seguir. Vamos lá? Então, vamos lá. Alimento. Quinoblasto. Vamos pegar a canetinha novamente aqui. Vamos lá. Quinoblasto contém um filamento. O filamento, ele é perfurante. Por quê? Ele perfura e associa-se a uma vesícula, tá? Que libera uma substância tóxica, tá bom? E essa substância, como eu acabei de falar para vocês ali, ó, esse filamento aqui, os cílios aqui do corpúsculo, do corpo do quinidário, vai sentir ali as sensações externas. Então, quando ele sente ali que se ele tem uma presa ou tem um predador, ele vai sentir os cílios. Os cílios vai fazer com que libere o filamento. Esse filamento aqui, como vocês vê, parece que tem uns espinhos. Ele é penetrante, ele penetra na pele, tá bom? Ele penetra e que vai liberar uma substância urticante. Pode causar queimaduras ou pode causar paralisia da região por determinado tempo, tá bom? Então, nós chamamos isso de quinoblastos, tá? E aqui eu tenho, novamente, o tipo de quinidário.
Essa aqui, que o peixe palhaço está dentro, nós chamamos de anêmonas do mar, tá bom? As anêmonas do mar não vai comer o peixe palhaço, certo? Vai servir como uma proteção, um esconderijo para eles ali. Porém, se o peixe palhaço, tá vendo aqui a cara da Dory e a cara do Nemo, quando eles estão numa região cheia de medusas do mar, porque as medusas do mar aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, vamos lá. A medusa do mar aqui nessa imagem que tá vendo aqui, a cara de assustado deles. Por quê? Eles podem capturar e se alimentar dos dois. Por isso que eles estão com essa cara de assustado. Porque as medusas, elas conseguem se alimentar de moléculas o quê? Um pouco maiores. Vamos lá. Liberação da toxina. O citoblasto. Vamos lá. O citoblasto, ele é um ser tocado, como eu já expliquei. O fio desenrola, a ponta penetra na presa e injeta toxina. Já acabei de falar isso. E que vai causar o quê? Vamos lá. Vamos aqui. Canetinha abençoada. Que vai causar o quê? Essa ponta sente, libera o filamento, que é essa parte aqui. Vou pegar aqui. Que, olha aqui, a ponta sentiu. Liberou esse filamento aqui, que vai causar a paralisação, a morte de pequenos alimentos que servem como alimento. Lembra que eu te falei? Porém, existe uma espécie, como eu te falei também, que é a vespa do mar, que pode causar a morte do ser humano. Vamos lá? Digestão. O que é interessante dos quinidários, que eles aí começam a ser. Lembra do folheto embrionário? Então, aqui, nós já vemos que o resto dos alimentos são liberados pela boca, pois não possuem ânus. Por quê? Eles possuem a iniciação do sistema o quê? Digestório. Ele possui a cavidade digestiva. Olha aqui, ó. Onde fica aqui, ó? Aqui, ó. Cavidade gastrointestinal. É essa região aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui de novo. Olha aqui, ó. Essa cavidade aqui é a cavidade gastrointestinal. Só que aí, essa cavidade gastrointestinal, o alimento é absorvido por forma de fagostose. E a fagostose, ela vai pegar, absorver as enzimas, né, secretadas pelas células das camadas internas. Então, essas enzimas, elas vão ser absorvidas, que aqui é o alimento, tá vendo aqui o alimento? Então, o alimento, ele entra aqui, ó, para a cavidade gastrointestinal. Aqui eu tenho uma boca, que ela faz o processo, meninos, de absorção desse alimento, que ela captura esse alimento para fazer o processo de fagostose. A cavidade gastrointestinal absorve o que ele tem que ser absorvido e envia. Então, a boca, ela vai funcionar como boca, que vai pegar o alimento, e vai funcionar como o quê? Como ânus, tá bom? Porque o sistema digestório dos quinidários, eles são incompletos. Se você observar aqui, isso aqui é um pólito, tá bom? Porque olha aqui, ó, ele tá preso aonde? No substrato, mesmo porque o formato dele já condiz e já fala isso pra gente. Então, são selenterados de intestino oco, ou seja, intestino vazio. Eles não têm o quê? Outras células para estar ajudando ali no processo de digestão. Certinho? Vamos lá? Sistema respiratório, circulatório e excretor. Ausente. Trocas gasosas em excreção realizada por difusão e pela superfície do corpo, tá bom? Então, sistema nervoso, tipo difuso, são de redes nervosas, tá bom? Ligado entre si como um ponto de citoplástica, tá? Citoplasmática, perdão. O sistema nervoso, eu coloquei bem aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Peraí. Olha aqui. Coloquei bem nessa região aqui para vocês prestarem bastante atenção. O sistema nervoso é formado por uma rede difusa, que permite ao animal receber estímulos do ambiente, entendeu? De todos os ângulos. Lembra que eles têm os tentáculos que vão absorver a formação de uma rede nervosa, como eu falei. Eles não possuem o quê? Sistema nervoso central. Porém, os tentáculos, eles passam a ter uma rede nervosa. Tanto é que, se você olhar aí no pólito
e na medusa, que eu coloquei aí como um exemplo, você vai observar o seguinte, que são pontos interligados entre si. Então, esses pontos ligados entre si, nós falamos de que é um sistema nervoso, tá? Vamos lá. Próxima imagem. Reprodução desses caras. Reprodução sexuada e assexuada. Como vocês já viram em poríferos, geralmente por brotamento, tá? Que são as hidras, tá? São reprodução sexuada, que uma hidra, ela pode surgir um broto, e esse broto ele vai se tornar jovem, ele se solta da hidra adulta, se fixando no substrato e se formando uma nova hidra. Se o broto permanece ligado, forma-se uma colônia, entendeu? Se eu deixar o broto continuar ligado ali dentro do pólito, eu vou formar uma colônia, uma observação que eu coloquei para vocês verem. Mas quando ele se libera, tá, da hidra adulta, ele forma uma nova hidra, tá? Isso é a reprodução assexuada desse indivíduo. E nós também temos o quê? A reprodução sexuada. O que acontece? Na reprodução sexuada, vamos lá. Na reprodução sexuada, a hidra macho libera o espermatozoide, que encontra-se, olha aqui, na hidra fêmea, que vai dar o broto, tá vendo? Olha aqui, vai haver o processo de fecundação, né? Surge-se o broto cresce e fica jovem. Olha aqui ele crescendo. Vamos lá. Cresce e fica jovem e libera do substrato. O cruzamento de gametas feminino e masculino se transforma o quê? Na fecundação. Forma-se de larva móvel, ou seja, a reprodução assexuada, ela precisa dos dois sexos. A hidra, ela tanto se reproduz assexuadamente, por brotamento, como ela se reproduz também por reprodução sexuada, que é a conjunção de gametas, tá? E fecundação, certinho? Recifes e corais. Pessoal, é meio complicado, sabe por quê? Porque um dos grandes problemas que está existindo hoje é a extinção desses recifes e corais, que é essencial para a manutenção de vida aquática marinha. Porém, porque eles também, apesar de os corais principalmente são tipos de hidra que são fixados no fundo do mar, o que acontece? Eles pegam e protegem, servem como abrigo, como refúgio de alguns peixes. Logo, devido à grande poluição marinha, olha o que está acontecendo. Os corais eles estão secando, estão se acabando. Então, a fonte de vida principal do mar em si, do interior da terra, do interior da terra, não, do interior marinho, ela está morrendo, devido à grande poluição existente ali em recifes e corais. Mas como assim, professora? Lá longe, no mar, como que vai poluir? Só tudo que você joga na rua vai para os rios. E o rio ele vai fazer devasão na onde? No mar. Tem bolsas no mar de lixos enorme. E isso tudo vai o quê? Degradando a vida marinha, ok? Vamos lá. O embranquecimento dos corais. Lembrando que eles fazem um processo de fotossíntese, que tem pigmentação esverdeada. Então, se eles não têm luz, se eles não têm absorção de luz ou coisa assim, eles vão morrer. E é o que está acontecendo pela poluição. Tudo isso é o quê? Em base de poluição. Perdas de algas, tá? A perda de alguns tipos de alga, que é um tipo de alimentação. Os próprios corais vão morrendo. Então, assim, a vida marinha, como a vida terrestre, ela tá morrendo. Só que ninguém tá dando moral. A gente tem que criar esse certo cuidadinho aí, tá bom? Então, recifes e corais, acúmulos de esqueletos corais, calcários, inseto, proteção do litoral contra erosão. Olha só, para que ele serve? Abriga intensa variedade de organismos. Um quarto das espécies marinhas do planeta se esconde, se abriga nesses corais.
formado em águas claras e rasas, de 20 a 30 graus Celsius. Porém, a água marinha também está aumentando a sua temperatura devido à grande poluição, tá bom? Esse é o problema, porque também acontece isso. As algas servem como alimentos de corais e elas estão se extinguindo. Como que os corais vão o quê? Vão se alimentar se não tem algas. E esses fornecem sais minerais para as algas, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido sobre quinidades. Próxima aula a gente fala sobre verminoses, tá? Beijinho, tchau, até mais!